Olá, tudo bem? Faremos agora a matemática no dia 2/9 e faremos as páginas, um minutinho, 42, 43, 44 e 45. Nós estamos abordando o tema expressões numéricas. Então, tem algumas atividades aqui explorando esse tema. Na questão 2, André tinha 28 cédulas de R$ 2. Separou 11 dessas cédulas para pagar uma conta e guardou o restante. Escreva uma expressão numérica para calcular quantos reais André guardou e resolva. Então, vamos fazer aqui. Eu não dou o resultado, nós vamos só trabalhar as possibilidades de expressões numéricas. Nós podemos fazer aqui de dois jeitos. Eu sei que ele tem 28 cédulas de R$ 2. Deixa eu mudar meu tipo de letra para que o X saia correto, o sinal de vez. 28 vezes 2, certo? E aí, ó, o João, André tinha meio, separou 11, então é menos 11. Vezes 2. Tá bom? Então, vamos lá. Aí temos essa opção de resolução. A outra também, eu posso pegar o 28 cédulas e tirei 11. 28, deixa eu pôr mais pro ladinho. 28 cédulas, eu tirei 11, e aí eu multiplico por 2. São dessas duas formas que podem ser resolvidas. Lembrando que na expressão numérica, resolvemos as contas de multiplicação primeiro, depois fazemos a de mais ou menos, tá? Então, nesse caso, fazemos esta e esta, e depois subtraímos. Neste caso aqui, fazemos a de vezes, depois subtraímos. Por que aqui ficou vezes 2 e vezes 2? Porque ele tinha a nota somente de R$ 2. Então, 28 vezes 2, e menos, porque depois ele separou, 11 vezes 2, tá bom? E aqui é das 28 cédulas, tira 11 e multiplica por 2, porque as cédulas são de R$ 2. Cada um dos problemas da segunda coluna pode ser resolvido com uma expressão numérica da primeira coluna. E daí vocês vão relacionar com a letra correspondente, tá? Raquel tinha R$ 25. Ela comprou 2 pulseiras de R$ 9 cada uma. Quantos reais Raquel tem agora? Veja lá a expressão ao lado que se adequa. Mateus fabrica pipas para vender. Das que fez na semana passada, sobraram 2. Nessa semana, ele fez 25 e vendeu todas por R$ 9 cada uma. Quantos reais ele recebeu? João tinha 25 bolas de gude, ganhou mais 9 em cada um dos 2 jogos que participou. Quantas bolinhas de gude João tem agora? Então, cada uma delas, você vai fazer a correspondência com a expressão ao lado, tá bom? E vai por A, B ou C. Aqui, você vai resolver a expressão A, a expressão B e a expressão C. Lembrando que fazemos quando a expressão é contínua, nós realizamos as operações vezes e dividir primeiro. Já quando tem parênteses, resolvemos a operação que está dentro do parênteses. Tá bom? Na 4. Letícia tinha 42 figurinhas e deu metade delas para sua irmã. Depois ganhou 7 figurinhas no jogo de barro. É para vocês escreverem a expressão numérica, tá bom? E qual a operação deve ser resolvida primeiro. Daqui a Pro falou, deu a dica já várias vezes. Depois aqui você vai escrever a expressão e vai resolvê-la. Na 5, Maurício saiu de casa com R$ 42,50. Veja ao lado o que ele comprou antes de voltar para casa. Quando ele chegou em casa, seu irmão lhe pagou R$ 11,70 que estava devendo.
Então, vamos escrever a expressão numérica de quantos reais Maurício ficou. Você vai colocar quanto ele tinha, quanto ele gastou no que ele comprou, e depois mais o que o irmão dele deu, tá bom? Qual operação deve ser resolvida primeiro? Vocês vão também colocar. Depois, vão escrever a expressão aqui e vão resolver. Na 6, outra questão também com valores. Lourenço saiu de casa com R$112,25, foi à feira. Encontrou uma barraca que vendia alguns produtos pelo mesmo preço, R$3 o quilo. Então, vamos prestar atenção. Olha, ele saiu com 112,25 e ele foi comprar coisas lá que custavam R$3 cada uma delas. Ele comprou 2 quilos de banana, 4 quilos de abóbora. Então, vamos prestar atenção, porque nós vamos precisar colocar parênteses aqui para resolver. Depois, ele pagou R$13,40 na banca de hortaliças e R$22,50 na banca de pães e biscoitos e R$18 na peixaria. Escreva uma expressão para calcular quanto sobrou do dinheiro que ele tinha. Você precisou usar parênteses para escrever essa expressão? Explique sua resposta. Então, pessoal, vocês vão precisar usar parênteses para resolver essa expressão numérica. Por quê? Porque a conta ela precisa ser feita por etapas. Tem contas que eu preciso resolver primeiro, antes de fazer os demais raciocínios lógicos, tá? Então, vai escrever a expressão aqui e vai pôr o resultado. Daqui, a gente tem que descobrir que esse borrãozinho aqui é um sinal, tá? Então, 40,8 menos 6, tanana, 4, mais 3,25 é igual a 20. Então, observando aqui, se vocês colocarem um sinal de mais, como fica, vai dar isso. Se colocar o de menos, vai dar isso. E o de vezes, vai dar esse resultado? E o de dividir, vai dar isso? Então, vocês observem e coloquem o sinal de contas aqui adequado, tá bom? Aqui é só para resolver essas expressões. Aqui nós vemos que não tem o parênteses, então resolvemos primeiro a divisão. Aqui não tem o parênteses, resolvemos a multiplicação e depois a divisão, tá bom? E por último, o mais e menos. Aqui tem parênteses, então fazemos o que está em primeiro. E aqui também tem parênteses e fazemos o que está em primeiro, tá bom? Escreva um problema que pode ser resolvido pela expressão 70 mais 76 vezes 2, menos 15. Em seguida, troque o livro para resolver o problema que ele criou. Pessoal, independente do problema, vai ser a mesma conta. Então, vocês podem fazer aqui o registro da situação, mas a conta será a mesma, ok? Então, são essas páginas, as propostas para a matemática. No dia 2/9, ok? Faremos na aula ao vivo. Essas explicações são prévias à aula, tá bom? Até a próxima aula.